No vídeo de hoje, eu vou falar pra você tudo que eu passei no dia do enterro do meu filho. Eu sou a Maria, mãe da Helena, Heloísa e da Radassa, as pessoinhas que você vai ver sempre aqui nesse canal. Por que eu resolvi gravar esse vídeo? Porque as pessoas que nos seguem aqui, nos acompanham, precisam saber da nossa história, tudo que nós passamos para chegar até aqui. E outra coisa, pessoas que estão passando pelas mesmas coisas que um dia eu enfrentei, precisam acreditar que ainda há esperança. Esse vídeo tem um conteúdo sensível e você vai ouvir uma mãe que perdeu o seu primeiro filho. Eu quero pedir que você fique até o final desse vídeo, porque você vai conseguir entender como os dias difíceis foram importantes para fazer a pessoa que eu sou hoje e para fazer com que eu não desistisse de ter as minhas filhas, os meus milagres. Pode ser que em algum momento desse vídeo você ouça um barulho, uma buzina, um caminhão. É porque eu tô na sala da minha casa, então imprevistos podem acontecer e eu não vou parar de falar por causa disso, tá? Porque se tem uma coisa que eu sinto a necessidade é de ser realista e de mostrar as coisas como realmente elas são. Pode ser que em algum momento eu me emocione ou você perceba que os meus olhos estão cheios de lágrimas. É porque ainda é uma história que mexe muito comigo, embora eu esteja curada e o Senhor tenha me abençoado, né, com a Helena, com a Radassa e com a Heloísa. Eu ainda sinto, porque o Miguel ele ainda mora dentro do meu coração. No ano de 2015, no mês de agosto, eu me casei, né, com apenas 3 meses de namoro. Me casei muito rápido e foi uma coisa muito rápida. E eu sempre tive o sonho de ser mãe, gente. Sabe aquela criança que coloca a bola na barriga para ver como que a sua barriga ficaria um dia que ela tivesse grávida? Essa criança era eu. Eu amava colocar bola na barriga, pano na barriga, porque eu queria ser mãe, era um dos meus maiores sonhos. E depois que eu casei, demorou só alguns meses, eu engravidei. Naquele mesmo ano eu descobri que eu estava grávida. E foi a notícia mais linda e mais esperada de toda a minha vida. E depois de alguns meses eu descobri que eu estava esperando o Miguel, que eu quero que você entenda que é aquele que o Senhor tomou de volta para si. Eu sabia que o Miguel ele era uma criança diferente desde quando eu engravidei. Porque quando nós temos uma conexão com Deus, a gente sente as coisas que vai acontecer. E passou o primeiro mês, segundo mês, eu não tinha certeza ainda do sexo, né, da criança que eu tava esperando, mas eu sentia que era um menino. E depois de um tempo, eu fui fazer uma ultrassom, o médico disse que suspeitava que seria um menino, mas não poderia dar certeza. E eu continuei a minha vida normalmente, porque pra mim era uma gravidez normal. Eu tinha alguns sonhos, gente, e eu confesso pra vocês que às vezes a gente não quer aceitar, mas Deus ele já tá dando sinais do que vai acontecer. Então eu tinha sonhos estranhos, eu acordava assustada às vezes, mas eu queria acreditar que aqueles sonhos queriam dizer ao contrário, queriam dizer que Deus ele tava dando livramento pro meu filho, porque eu acredito muito que Deus ele tem um propósito em tudo, mas eu acreditava que a última coisa que eu pensava é que meu filho iria falecer. Com 6 meses de gestação, exatas 24 semanas, eu entrei em trabalho de parto. E eu passei a madrugada, lembro que aquele dia eu passei a madrugada toda com dor. Só que eu nunca tinha, né, passado por aquilo, eu nunca tinha engravidado antes. Então, pra mim, aquelas dores que eu estava sentindo, era só algumas dores nas costas, eu precisava mudar de posição. E nesse dia eu tinha ido dormir na casa da minha mãe. Eu achei que era posição, enfim, porque a gravidez ia se estendendo. Mas quando o dia amanheceu, era mais ou menos 7 horas da manhã, eu chamei, né, o pai do Miguel, que era o meu marido na época, e eu falei, eu preciso ir pro hospital, eu não aguento mais de dor. Eu tava sentindo muita dor. Quando eu entrei naquela sala de hospital, eu tô resumindo, tá, porque a história é um pouco grande. Quando eu entrei naquela sala, a médica me examinou e, sem medir palavras, ela disse: essa criança vai nascer e é muito provável que depois que ela nasça, ela venha a óbito porque você só tá de 24 semanas.
E eu ouvir isso foi a pior coisa de toda a minha vida. Essa foi a pior notícia de toda a minha vida. E talvez você está ouvindo esse vídeo agora e você esteja passando por uma situação igual ou uma situação parecida. O que eu quero te dizer é: Deus, Ele ainda continua no controle de tudo. E mesmo triste, eu não desisti, eu ainda tinha uma esperança no fundo do meu coração que o meu filho ele iria sobreviver. Eu fiquei 24 horas em trabalho de parto, gente. Depois de 24 horas, o meu filho nasceu. E para poder desafiar a medicina, o meu filho nasceu vivo, o Miguel nasceu vivo. Eu lembro que eu sofri muitas dores, e quando o Miguel nasceu, alguma coisa dizia no meu coração, mesmo querendo acreditar que ele não iria falecer, mas alguma coisa dizia que ele não ia sobreviver. Então, assim que o Miguel nasceu, eu estava tão triste, tão desesperada, tão confusa, que eu não quis ver ele naquele momento que ele nasceu. E aí os médicos levaram ele para UTI, né? Ele foi entubado. E aí nós levantamos muitas pessoas para orarem, pedimos para as pessoas fazerem corrente de oração. E tanta gente se levantou para orar por nós, para orar pelo Miguel, acreditando que meu filho iria sobreviver. Mas depois de 12 horas que o meu filho estava lutando pela vida, ele veio a óbito. Sim, tem momentos que Deus, Ele permite que as coisas aconteçam, e até mesmo nesses momentos Ele permanece sendo Deus. E eu lembro que quando eu fui receber aquela notícia, uma psicóloga me chamou em uma salinha lá, uma salinha escondida no hospital, e ela me deu a notícia, e no momento é como se um gelo tivesse tomado conta do meu corpo, sabe? Porque aquela foi a pior notícia que eu poderia receber. Eu não sei se você já perdeu um filho, ou se você já perdeu alguém que você amava muito, mas você sabe aquele gelo que nós sentimos, né, quando a gente recebe essa notícia. Só que eu não consegui chorar naquele momento. É como se o meu corpo estivesse anestesiado. Eu acredito que o próprio Deus estava me dando força, porque eu precisava continuar. Eu precisava permanecer de pé e viva. E no outro dia, os médicos assinaram uma autorização para que eu pudesse sair do hospital para ir para o velório do meu filho. Porque eu não poderia sair, né, daquele hospital no dia seguinte para ir para o velório, porque só tinha algumas horas que o Miguel tinha nascido. Então eu tive um trabalho de parto normal, depois a placenta foi muito difícil de sair. E aí o médico autorizou com muito custo para que eu fosse para o velório do meu filho. Então, no dia seguinte eu fui para o velório do Miguel. E quando eu entrei naquela sala de velório, tinha tanta gente ali. Eu pude ver tantas pessoas que amavam a minha vida, pessoas que gostavam da minha pessoa, do pai do Miguel. Eu pude ver pessoas ali que estavam dispostas a nos abraçar, a simplesmente falar: olha, Deus é contigo, e aquilo vocês não fazem ideia de como fortaleceu a nossa vida. E quando eu entrei ali dentro daquela sala, fria, gelada, o corpinho do meu filho muito pequenininho estava ali dentro do caixãozinho. Eu não sabia o que fazer, e uma força falava muito forte dentro do meu coração: louva, louva, porque através do louvor você vai ser fortalecida. Eu não tô contando essa história aqui para que você tenha dó ou pena de mim, porque hoje, graças a Deus, eu sou uma mulher curada. O Senhor me devolveu tudo aquilo que eu havia perdido em triplo. Mas eu estou contando isso para que você consiga entender que a mão de Deus, ela nos fortalece até mesmo nos momentos de dores, até mesmo nos momentos difíceis. O Senhor permanece com você. E aí, eu louvei dentro da sala daquele velório, e depois de 2 horas eles enterraram o meu filho, e eu achei que a dor tinha acabado ali. Mas os dias difíceis, eles só estavam começando. Eu entrei em um processo de depressão. Eu não entendia por que Deus tinha levado o meu primeiro filho, o meu maior sonho. E eu lembro que quando eu perdi o meu filho, foi o tempo que o Senhor, Ele começou a trazer reconhecimento sobre a minha vida. E eu não entendia por que Deus estava fazendo as pessoas me conhecerem através de um momento tão difícil. Mas hoje eu entendo.
O Senhor queria fazer as pessoas terem certeza que mesmo no momento da dor é possível adorar. E para a glória de Deus, passaram-se 2 anos da perca do Miguel e Deus ele fez algo novo na minha vida. Eu não posso contar nesse vídeo aqui porque senão ele vai ficar muito longo, mas eu gostaria muito que você desse like nesse vídeo, se esse vídeo falou com você. E eu gostaria muito que você compartilhasse com alguém. Pra quê, Maria? Porque talvez alguém está passando por um momento tão difícil que acha que vai morrer, que acha que vai acabar, que acha que não tem saída. Eu tenho certeza que esse vídeo vai falar com alguém. Então, se esse vídeo fez sentido pra você, e se você conhece alguém que passou por uma perca muito difícil, não acredita que Deus é capaz de fazer milagre, tá passando por um momento de depressão, de ansiedade, quase não consegue acreditar mais que Deus é capaz de fazer, compartilha com essa pessoa. E no próximo vídeo eu quero falar com vocês referente ao milagre que Deus fez. No próximo vídeo eu quero falar com vocês sobre as gravidez, né? A gravidez da Radassa e a gravidez das gêmeas, porque se eu falar aqui vai se estender muito o vídeo, mas eu gostaria muito, você que quer a parte 2 desse vídeo, comenta aqui embaixo para eu saber, porque às vezes a pessoa assistiu, né, a parte 1 e não quer saber da parte 2. Então você que se identificou, você que sentiu Jesus ele falando com você, você que se sentiu conectada ou conectado comigo, eu quero que você comente aqui embaixo. E eu posso pedir um favor? Se inscreve no canal para que mais pessoas consigam ouvir a voz de Deus através desse testemunho. Hoje eu posso dizer para vocês que eu vivi o milagre de Deus e eu vivo todos os dias o milagre de Deus quando eu olho para as minhas filhas. Hoje eu tenho 3, tenho a Helena e a Heloísa que são gêmeas e tenho a Radassa, que é a mais velha, né, que veio depois do Miguel. E hoje eu olho para tudo que eu passei e parece que foi um filme. Eu enterrei o meu filho, eu passei por momentos de desespero, de dor, de luta, de sofrimento, de angústia. Parecia que eu ia morrer, mas eu posso dizer para vocês, hoje eu estou como com quem sonha. Hoje eu sonho, hoje eu vivo os sonhos de Deus. Então, se você gostou desse vídeo, eu quero que você comente aqui embaixo e continue no canal para ver a parte 2. Deus abençoe.